Olá, bem-vindo a mais um React qualquer e bora para mais uma do Net Show. Dessa vez, o pequeno detalhe que faz Dragon Ball ser um sucesso até hoje. O link original do vídeo está na descrição, todos os créditos para o Nerd Show. Você que não conhece o Nerd Show, recomendo bastante. Vai lá ver, que é sensacional. Tá na tela as minhas redes sociais, me segue, Twitter, Instagram. Tá na descrição e no comentário fixado o Discord, o link lá do server do canal. Cola lá, vamos bater um papo, vamos trocar ideia. Tem sugestão de react? Pode deixar lá, né? Que se for legal, vira react com certeza. Lembrando, respeite as regras do server, a gente manter um ambiente saudável e divertido por lá. Deixou o like, se inscreveu ou não? Então deixa o like aí, cara. Se inscreve no canal. Tamo rumo a 6.000 ou 6K. Depende de vocês aí pra gente bater essa meta o mais rápido possível. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Pra fazer esse vídeo Correr aqui, e eu pegar demorei as o dobro esferas do tempo do dragão. normal. Porque toda cena que eu pegava pra lembrar sobre Dragon Ball, eu ia assistindo até o final. Pois é, eu ficava cara. lá assim, ó, mas vai derrotar quem agora? Mas Dragon Esse é Ball o tem uma sentimento. diferença muito importante pra outros animes. Uma das coisas mais difíceis, porque funciona muito bem até hoje. Tanto pros fãs antigos, quanto pra criançada, que tá indo hoje conhecer os personagens. Pois é, gente, mas como que faz um negócio desse, né? Tudo isso com um planejamento muito simples e muito Akira certeiro. Toriyama Eu acho que é dentro da história gênio. completa da Gênio. produção de Dragon Ball, você vai entender tintim Nada por mais. tintim por que ele chegou nesse ponto. E vai entender o que ele tem de diferente. Aquele detalhe, né? Ou melhor, assim, vários detalhes. É hoje no Nerd Show. Então bora. Show, vambora. Fala, meus queridos amigos, como Cês estão estão bom? vocês? Vocês estão bom, Bom demais. né? Para entender a história de Dragon Ball, nada mais justo do que a gente cavar e ir lá no início. E falar um Isso. pouco sobre o criador da série, que é o Akira Toriyama. Que talvez Gênio, já tenha ouvido gênio. falar, até porque ele virou um pouquinho famoso, né? Pois é, ele é um escritor, ilustrador Gênio. e mangaka Gênio. que tá desde 1977 Gênio. fazendo seus Gênio. trabalhos, dando seus pulos. Gênio. Mas ele não começou ficando conhecido por Dragon Ball. Na Grande verdade, a Akira. série que ele fazia e ficou conhecida se chamava Dr. Slump, que durou de 1980 até 1984. Até Arale, né? Mas se tinha uma coisa que o Akira Toriyama gostava, era de artes marciais. Ele era muito fã do Bruce Lee, ele era muito fã do Jack Chan. E como ele Dá gostava pra perceber. muito de luta, né? Ele falou assim, eu gosto tanto de artes marciais, eu queria fazer tanto um mangá de luta, gente. Ele falou tudo isso em japonês, eu só traduzi pra vocês aqui pra vocês entenderem. Em 83, veio a ideia de um mangá que ele queria fazer, que ia se chamar Dragon Boy. Não Ball, Boy, de garoto. O garoto dragão. Que os personagens eram inspirados em um romance chinês que chamava Journey to the West, que era lá no século XVI. A ideia dele era pegar esse enredo mais cativante dessa lenda, né? E misturar com os elementos de quê? Pancadaria de artes marciais. Nem posso falar que pancadaria e artes marciais é porque tem todo um código, toda uma conduta, então ia ficar bem interessante. E, inclusive, ele até conta que nunca teria pensado em Dragon Ball de jeito nenhum se não tivesse visto o filme O Mestre Invencível, que era do Jack Chan, um filme de 1978. E Dragon Ball foi muito inspirado também pelo Bruce Lee. Na verdade, muito mais por um filme específico que é Operação Dragão, que é um grande clássico. Bom do Bruce demais, Lee. Um já filme vi. de 1973. Mas o Dragon Ball, né, apesar de ter Dragon ido Ball. bem, assim, ele não durou tanto tempo assim. Foram só 3 volumes em 183 capítulos. Trabalhou bastante o menino Toriyama. Mas no ano seguinte vinha a joia da coroa, a cereja do bolo. Vinha lá Dragon Ball, Dragon que ia Ball. virar um novo mangá dele. Cujo qual a ideia veio de um romance japonês que se chama Nansou Satomen Hakenden. Que nessa história, os heróis têm que coletar 8 colares budistas, coletar as coisas pelo mundo, personagens, artes marciais, tá encaixando, né? E uma coisa interessante é que ele não quis Olha de isso. forma nenhuma Olha usar isso. elementos fora da cultura Gênio. oriental, porque ele queria valorizar a cultura dele. Então as roupas, os personagens, os cenários,
tudo é muito oriental, né? Dá pra gente perceber isso. Inspiradas nas culturas do Japão, da China, da Indonésia e até na cultura árabe. Pois é, mas quando ele foi criar os personagens, ele viu que o Goku era um personagem um pouco simples demais. E aí ele teve uma ideia para dar uma apimentada e conseguir apresentar esse personagem pro grande público. O que ele fez? Baseou a história em volta de um torneio. E se você tá acompanhando o canal aqui, talvez você saiba que saiu um vídeo falando sobre por que todo anime dos anos 90 tem um torneio. E é uma explicação muito legal. Você pode ver o vídeo, se quiserem, no card aqui em cima. comentem. Mas basicamente, já pra você diz entender, é porque ele tem um tempo maior para poder desenvolver o personagem, a desenvolver as características dele e a gente começar a gostar dele. Tanto que nesse torneio o Goku não ganha de cara, deixa aquela ideia de tipo assim, ele tem que buscar alguma coisa, ficar mais forte, treinar, que é basicamente o enredo todo de Dragon Ball, né? E a premissa dessa primeira história do mangá é Goku e a Bulma em busca das 7 esferas do dragão que podem realizar desejos. Mas nesse caminho tem vários personagens, vários encontros, vários vilões, inclusive o Pilaf, que quer também juntar as 7 esferas do dragão para realizar o seu desejo. Mas até esse pedaço aí, a história estava completamente pronta. Publicação. E foi publicado na tão conhecida aqui do canal Weekly Shonen Jump, que é aquela revista que reúne os melhores mangás, né? Os mangás que estão fazendo sucesso. Foi veiculado lá de 1984 até 1995 e foram 519 capítulos. Aí você vai me perguntar assim, deu certo? É claro que deu certo, porque a gente tá fazendo esse vídeo aqui, né? Mas não é porque só deu certo, foi muito bem recebido. Foi uma das histórias mais lidas da história da Weekly Shonen Jump. Eram 6,53 milhões de cópias vendidas por semana. E tinha em média 2,9 bilhões de unidades em circulação. Você tá entendendo o tamanho que Dragon Ball alcançou? Mas não foi só os meninos, as crianças que começaram a gostar, não. Porque a crítica também embarcou nessa. Eles falaram dos pontos fortes, né? Por exemplo, o enredo, as lutas que estavam na medida certa e também o humor, que era um humor simples que todo mundo conseguia entender. Anime. Vou fazer as vozinhas. Quando faz sucesso, tem uma coisa que vira, é anime. E esse, nossa, foi bom demais. Esse aqui não perdeu tempo, porque bem pertinho do lançamento a cerejinha do mangá, bolo, né? Já estavam lançando o anime, que ia estrear na Fuji TV. Dragon Ball. Ele foi lançado em 1986 e foram 153 episódios baseados nos primeiros 16 volumes do mangá. O negócio estava acontecendo no mangá e acontecendo no anime também. A ideia é que essa história fosse o foco ali no Goku, até a parte do casamento dele e também até ele chegar a ganhar um torneio. Mas você acha que foi um daquele negócio que, tipo assim, o dono ficou de fora para escolher as coisas? Não. Fizeram anime, mas tudo sobre o olhar atento do Akira Toriyama, que até escolher as vozes dos dubladores, ele escolheu. Foi um verdadeiro sucesso, eu não preciso nem falar, né? Mas ele começou a ser exportado para vários outros países ainda no final dos anos 80. E agora a gente vai chegar na parte da história aqui, que é a entrada nos Estados Unidos, que foi um negócio, assim, meio difícil de acontecer. Porque, assim, quando eles exportavam o anime para outros países, cada representante de um país lá ia comprar esses direitos para veicular no país. E nos Estados Unidos, calhou de ser uma empresa que se chama Harmony Gold USA, que de cara queria que desse muito certo no mercado americano e começou a fazer algumas mudanças, né? Por exemplo, eles mudaram o nome do Goku para Zero. Zero. Se fosse zero ainda, de cruzeiro, então bom, mas zero? É, realmente. O que eles fizeram? Eles pegaram os primeiros 5 episódios do anime, juntaram eles num filme e começaram a fazer umas exibições em salas exclusivas fechadas. O pessoal não curtiu muito, até porque estava bem mexido, bem distante do que o criador original queria, e ele foi cancelado. Não mexe na obra do mas ele do até homem, né, velho? Nome, né? Porque foi todo dublado e tal. Zero, tá de sacanagem. Lost Dub, que é a dublagem perdida. Ah, this ball belonged to my grandpa. He gave it to me.
Then yours must be the Dragon Ball I saw on my bleeper. Dragon Ball? What's that? Look at that ball carefully, kid. I'm sure your grandpa's has a different number of stars on it. Quiet, I'm counting. Só que em 1995 a Funimation fala assim, ô, galera, vamos parar com esse negócio aí, vocês estão fazendo uma zoeira do caramba com esse negócio não vai dar certo. Não, cancela, vamos resetar esse negócio aqui que agora sim. Eles adquirem a licença, reeditam e começam a exibir numa sindicação. Você sabe o que é uma sindicação? Basicamente é um grupo formado por pessoas que estão no rádio, na televisão, quase uns críticos. Um pessoal que dá o aval pro negócio ir pra frente. Um grupo chato pra caçamba, né? Pra não falar outra coisa. Mas eles não gostam, porque, não gostei, porque isso, aquilo. E não vai o negócio pra frente, de novo. Oh, meu Deus, segundo flop do Dragon Ball. Mas em 2001, a Funimation já tá igual o urso do pica-pau, assim, ó. Fala assim, ó, deixa eu lançar o meu anime. Eles fazem o quê? Eles mantêm o japonês, toda a estrutura japonesa, deixam a música de abertura próxima do original. Deixa o original. O Akira Toriyama fez. É o original que funciona. Todo dublado de novo. Parece que agora o negócio ia, né? Começou a passar no Cartoon Network até 2003, naquele quadro, o Toonami. E agora sim, essa versão deu certo e ia para diversos países. Só que, enquanto os Estados Unidos, lá em 2001, estavam querendo passar o Dragon Ball, a gente já estava evoluído. Desde 1996, no Brasil já estava passando o Dragon Ball. Com a edição original, sem cortes e com a nossa dublagem graças a Deus para todo mundo. Viu só? Eu disse que meu verdadeiro poder é surpreendente. Isso é apenas o começo. Tá, agora é a minha vez, seu canalha! Este é o Super Kamehameha! O quê? Começou passando no Bom Dia e Companhia e foi dublado pela Alien International. Alien International apresenta Dragon Ball. Oh, meu Deus, que nostalgia, Oh, meu Deus. hein? Oh, meu Deus. Senhora, sábado de manhã. Os olhos chegam até a brilhar. Um cheirinho de misto quente com um todinho. Trem bom. Não, o meu era na hora do... Bom Dia e Companhia com a Eliana. Do almoço. Isso sim, oh meu Deus, saudade de tudo. Melocoton, tudo, Fritz, bons tempos. Saudades. Mas como o Dragon Ball já estava fazendo muito sucesso, estava na hora de evoluir um pouco a história. E assim eles fizeram. Ou se fizeram. Dragon Ball Z. Eis que, de Porque repente... muita gente acha que o nome do anime é Dragon Ball Z. Não, Dragon Ball Z é só um apanhado de sagas. O anime é Dragon Ball. É nesse momento em que vários todo mundo conheceu pelo Z, né? Errado, porque está fazendo sucesso e vem um estúdio conversar com eles, que no caso aqui era a Toei Animation. A Toei chegou assim, senhor Akira, o senhor tá bom? A gente podia fazer mais um desenho aí, né? Porque tá dando tão bom aqui, o senhor não quer evoluir essa história, não? Tem uns capítulos do mangá, uns volumes aí pra gente adaptar pra animação aqui. O senhor tá bem? Vamos lá, por favor. Eram os volumes entre o 17 e o 42. E o Akira deu o aval dele e começou a desenvolver essa história. Inclusive, foi ele que deu o nome de Dragon Ball Z. Muito bom. Vambora. Ao meu redor, estrelas. Sabe por quê? Z é a última letra do alfabeto. E o Z seria a saga ali, né, que ia terminar todo o anime e tudo e tal. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Mas no plano original era assim. E ele tinha até outras sugestões de nome. Por exemplo, New Dragon Ball, Dragon Ball 2. Dragon Ball 2 é horrível. Wonder Boy Dragon Ball e Dragon Ball 90. Não faz sentido nenhum. Z. Mas tudo pronto. Deixa a Z. estreia na TV japonesa foi em 1989. Deixa e foi Z. veiculado até 1996 com 291 episódios. A ideia é que se passasse a história 5 anos depois do Dragon Ball, dos acontecimentos lá, e que fosse um tom um pouco mais sério, que era muita piada lá. Assim, era menos comédia, mas ainda tinha, mas era totalmente diferente. E foi dividido em 4 arcos principais: os Saiyajins, a saga do Freeza, a saga do Cell, dos androides, né? E a saga do Majin Buu. E esse eu posso falar que foi um anime que teve muito filler. Você sabe o que é filler? É como se fosse uma encheção de linguiça, ali que eles põem no meio. Por quê? Porque ele estava sendo escrito ao mesmo tempo em que estava sendo feito pra televisão, né? Em animação. Então, para não chegar naquele ponto de o
anime passar a Olha isso, escrita, cara. eles colocavam uns episódios no Tem meio do inveja caminho de ali quem pra você desenha. sabe que Goku vai à escola, Goku fazer... É tudo fora da história original pra ganhar tempo. Uma curiosidade é que o prazo de dublagem desse anime foi muito apertado. Então muitos dos dubladores tiveram que fazer vários personagens, inclusive ao mesmo tempo dentro do estúdio. Tipo assim, já chegaram a fazer Goku, Gohan e Goten ao mesmo tempo, uma pessoa só falando com ela mesma. É meio Chaves. Me vê um churralzinho, Chavinho, por favor? Ah, como não? Claro. Sabe daquele detalhe que a gente tava falando lá no início? Isso aqui é um detalhe muito especial da gente prestar atenção. Porque o estúdio de animação, ele tá visando meio que o lucro. Não é por caridade. Quem manda na história mesmo é o Akira Toriyama. Só que o pessoal lá deu uma ideia de fazer esse Dragon Ball Z diferente, em que o Gohan fosse o protagonista. E que se chamasse Gohan Big Adventure. Só que falou assim, Meu Deus, não. O negócio já está escrito, vai ser assim, do jeito que eu quero. Detalhe muito importante para nossa história. Graças aqui. a Deus. Akira Toriyama puxando as rédeas da situação. Sobre a recepção, claro, um sucesso estrondoso. No Japão, 20,5% do público total que assistia televisão estava ligadinho sempre no Dragon Ball. E até o ano 2000, eles lucraram mais ou menos 3 bilhões de dólares em produtos licenciados. Porra, antes de menor. entrar no auge nos Estados Unidos. Você lembra que o negócio chegou lá tarde? Pois é. Tipo assim, o pessoal dos Estados Unidos deve ficar até muito triste porque eles nem sabiam que tinham várias diferenças pro anime original. Por exemplo, tinha várias cenas censuradas, tanto no Dragon Ball como no Dragon Ball Z. E até mudaram o nome do Mr. Satan, que lá virou Hércules. Ou Hercule, como eles gostam de chamar, né? Que Mr. Satan é bem mais da hora, né? Hércules, não tem nada a ver. Mas olha só que engraçado, o Dragon Ball Z chegou primeiro nos Estados Unidos do que o Dragon Ball fez sucesso por lá. Ele foi distribuído em VHS pela Pioneer Entertainment e chegou lá em 1996. No ano que eu nasci. O Dragon Ball normal só depois de 2001, doideira, né? Mas quando esse negócio encaixou nos Estados Unidos, nossa, o negócio virou um auge. É febre porque o pessoal também. até começou a definir. É tipo uma novela, só que uma novela seriada, né? Que tem pancadaria, não sei o quê. Isso aí, pra garotada, é o Cell. Na verdade, o Cell é um personagem que veio numa outra saga, né? Mas tudo bem. Tanto é que ele conseguiu uma legião fiel de fãs de pãezinhos de queijo dele, né? Não são os meus pãozinhos de queijinho aqui. Inclusive, até deixar aqui o recado pra você deixar um like nesse vídeo se você estiver gostando dessa história do Dragon Ball, né? E agora, Fãs de Dragon Ball, a gente deixem tem um até like. grupo no WhatsApp, você acredita? Dos pãozinhos de queijo pra mandar as novidades pra vocês? Então vem de zap. O link tá aqui, o convite pra você entrar tá na descrição do vídeo também, tá? Mas seguindo aqui, os fãs do Dragon Ball. Ele com certeza foi o anime mais popular da época dele. Dragon Ball Z, assim, arregaçou. Não tem como você assistir um pedaço e não continuar assistindo. Já que no Brasil, Dragon Ball Z estreia em 1999, na Band. Não no Band Kids ainda, meio soltão assim na Band. Inclusive, um dos problemas é que a gente via um negócio muito picado. Eu mesmo não entendia muito bem o que estava rolando. Onde via na TV na época era isso. Mas a partir do ano 2000, sim. Aí vamos pro Band Kids, que se tornou facilmente o anime mais assistido do Band Kids. Até porque a competição, assim, tem animes legais lá mesmo, tinha, mas competir com 6 biônicos também era fácil, né? O Mago, os desenhos meio... Mas a gente pode falar sobre o Band Kids, hein? É uma coisa que eu tô querendo falar aqui, se vocês animarem. Tem um vídeo antigo no canal, mas eu quero atualizar ele pra vocês. E a partir de 2001, a TV Globinho também começa a passar a por época que eu ia pra Dragon Ball Z. escola. E a Globo também compra os direitos dos 153 episódios da saga original e dá um fim numa bagunça. Dubla tudo e ele finalmente fica 100% dublado 2003, em 2004 português também tava. brasileiro. E aí começa a fazer um sucesso descomunal. Ele é o desenho mais aguardado que todo mundo queria sair da escola correndo pra assistir. Dragon Ball é isso, gente. Era uma religião quase. Mas, né, nem tudo sai totalmente certo. Tem umas coisas que dão uma desviada. Dragon Ball GT, pois é. A Toei Animation, que já tinha vindo com umas ideias bem Não é mais canon, ou menos, né? mas umas é ideias bom. meio tortas, pensou que gostaria de fazer um desenho em paralelo ao que estava acontecendo ali no Dragon Ball Z. Eles falaram assim, ô Akira, vamos fazer um negócio aqui e tal. Essa seria Dragon Ball GT, que GT vem de Grand Tour, que seria um tour pelo universo, assim, né? Engraçado que Grand Tour me lembra o episódio dos Gárgulas, que a gente falou sobre o desenho dos Gárgulas, que ele também fazia um negócio pelo mundo, assim, e não deu muito certo, né? Se você quiser ver esse vídeo, inclusive, lembrar desse desenho, os Gárgulas, tá também indicado aqui pra
pra você assistir. Então, o Akira, né, liberou que eles fizessem esse paralelo aí, mas ele queria fazer algumas observações. Por exemplo, o Grand Tour GT foi ele que deu o nome. Dragon Ball GT. Até nisso o cara manda, velho. Até no GT ele botou a mão. Ele também desenvolveu os personagens. Por isso que alguns personagens a gente gosta Vegeta de bastante. bigodinho. O design do Super Saiyajin 4 pra mim é muito bom. Os dragões também Tem que são ser muito... canon o Super Ele Saiyajin foi 4, exibido Akira, entre pelo amor de Deus. 1996 Cria aí, e filho. 1997 lá no Japão. Foi licenciado para os Estados Unidos em 2003. Melhor coisa do e foi GT é exibido ele, Super até Saiyajin 4. 2005. Aqui no Brasil, passou primeiro no Cartoon Network em 2002. E era essa época que a gente ficava doido vendo aquelas revistas falando assim, o que? Super Saiyajin 4? A gente não sabia o que tava rolando e tinha umas fotos, a gente ficava fazendo meio que fofoca, grupos de estudo pra saber o que tava rolando. Essa época era boa demais, gente. Nossa. Mas começou a passar na Globo a partir de 2003. E passou junto com Dragon Ball Z. Tipo, passava Dragon Ball Z e Dragon Ball GT junto. Eu já tava assim... Eu não entendia nada mais. Eu tava perdido, tudo, porque né? não chegava até os finalmente. A recepção no Japão é considerada um pequeno fracasso, né? No resto do mundo, até que vai. Mas lembra daquele detalhe que eu tava falando desde o início do vídeo? O autor original não participou muito aqui, né? Filmes. Mas se teve uma coisa que Dragon Ball teve, e a gente não Foi tá filme, percebendo viu? isso, é filme. Principalmente porque não chegou por aqui. No total, foram 21 filmes de animação de Dragon Ball. E um horrível de 2009, Ai, meu que era Deus, um live não. action, que Não eu lembra não isso, sei falar não. dele aqui, né, Deixa que foi feito nos abaixo. Estados Unidos. Não, Meu Deus, não lembra meus não. olhos. Não lembra não. Deixa isso E cair que no também esquecimento, não lembra teve disso nada a não. ver com Akira Toriyama. Meu Deus. diga-se de passagem. Mas os filmes começam em 86. Com Dragon Ball A Lenda de Shenlong. E eram lançados um filme a cada ano e até 96 eram 2 por ano, produção em massa. Mas vamos lembrar aqui dos principais. O Castelo do Diabo, de 87. Uma Aventura Mística, de 88. Devolva-me Gohan, de 89. O Homem Mais Forte do Mundo, de 1990. Ainda em 90, Dragon Ball Z, o filme. 91, Goku, o Super Saiyajin. Os Rivais Mais Poderosos, também de 91. O Retorno de Cooler, de 1992, que cabe a observação que o Cooler aparecia toda vez nas revistas e eu também ficava doido pra saber, é o irmão do Freeza? É o Freeza numa nova forma? O que você achava que era o Cooler? Sim, eu sei que é uma pergunta um pouco pessoal. É o irmão do Freeza, né? O Cooler. Mas onde estava o seu Cooler nessa época? O Retorno dos Androides, de 92. O Lendário Super Saiyajin, de 93. Esse é do Batalha Broly. nos Dois Mundos, de 93. Também é bom, lembro. A Volta do Guerreiro, 94. Também lembro a volta do Broly. O Combate Final, 94. O Renascimento Trone do Broly. da Fusão, 95. Trone não. O Golpe Tony não, cara. Clone. Clone do Broly. Esse aqui é do clone do Broly. Bio Broly. Combate Final, 94. O Renascimento O Jamemba. da Fusão, 95, O Golpe do Dragão, de 95 também, e A Caminho do Poder, de 1996. E depois de anos sem colocar as mãos nos filmes, né, o Akira se envolve em um filme baseado nos capítulos 517 e 518 do mangá, que foi Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, de 2013, que deu uma revivida no Rapaz. anime, um sucesso moderado, mas no Brasil foi a segunda maior bilheteria na época do lançamento, o negócio deu bom. E esse é o gancho para a próxima produção e que ficou mais recente e que ficou bem marcado no coração dos fãs. Dragon Ball Super. Mais ou menos. Dragon Ball Super. Em Tô falando 2015 do foi Torneio do lançado um outro filme de Dragon Ball, que era Dragon Ball Z, o Renascimento de Freeza. A hora que você revive o Freeza, aí mexe com os nossos sentimentos internos, né? Reviver um bom vilão é sempre bom. Dragon Ball Z, o renascimento de Freeza. Que faz parte do enredo do capítulo 517 e 518 do mangá. Nessa história, o Sorbet e o Tagoma querem reviver o Freeza através das esferas do dragão. E eles conseguem, porque tá no nome do filme assim, O Renascimento de Freeza. Foi um sucesso no Brasil, na América Latina e também no Japão. No resto do mundo teve um sucesso moderado, que já é muito bom. E 10 dias depois, foi anunciado o novo anime da franquia, Dragon Ball Super.
Dragon Ball Super. Desenvolvido pela Toei Animation, que pôs um rabinho entre as pernas e viu que realmente era melhor seguir a história original, né? E deixaram para escanteio ali a história de Dragon Ball GT, que a partir desse momento não era a continuação direta. Claro que o anime teve algumas alterações e sempre precisam ser feitas alterações para encaixar alguma coisa ali, uma coisa aqui, mas ele era lançado concomitantemente com o mangá. Não tinha a história pronta, mas tinha quem? Akira Toriyama, que dava as diretrizes que eles tinham que seguir, mas dava uma certa liberdade para eles fazerem o que queriam, mas tinha que seguir os pontos principais. O mangá foi lançado em 2016 e a série foi lançada antes, a partir de 2015, e foi até 2018 com 131 episódios. O mangá foi um dos mais vendidos do Japão, e a recepção do público não podia ter sido melhor. Mas teve até polêmica também, né, daqueles episódios feios. Você lembra que tinha episódios feios do Dragon Ball Super? Meio mal desenhados, Goku meio tortão. Isso inclusive marcou um pouco o declínio da indústria dos animes naquela época, uma crise. E o Norihiro Hayashida disse desenha na mão, pô! Mas falou assim, não, gente, não é bem assim. Dragon Ball tem que ser desenhado na mão, igual antigamente, é na mão. Também as produtoras melhorou no torneio do poder? Só o pessoal mais inexperiente para economizar, né? Dá nisso, mandou a brava. O anime fez bastante sucesso. Aí, ó, eu que gostei bonito. muito, como bonito. fã antigo, Lindo, eu maravilhoso. achei que foi muito da hora. Teve torneio, teve transformação nova, tudo que o fã queria, gente. É fanservice. Só faltou um pouquinho de sangue, mas em tá 2018 foi lançado o primeiro filme da franquia Super, Dragon Ball Super Broly, que esse fez um sucesso gigantesco. Foi supervisionado pelo Akira Toriyama e se passa depois do final do Dragon Ball Super. Sucesso no Japão, primeiro lugar em bilheteria. E foi uma das maiores bilheterias de filmes japoneses aqui no Brasil. Depois veio mais um filme, o Dragon Ball Super Hero, que é muito nostálgico, traz o céu, traz o mais ou Goku ser um personagem mais, né, importante, que ele já foi muito tempo importante, trouxeram esse de volta, foi muito especial. E se tornou a maior bilheteria de Dragon Ball já lançada. O negócio tá voltando com tudo. Jogos, opa! Mas, se tem uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar aqui, e quando alguma coisa faz sucesso, ela também vira jogo. Vou falar os que eu joguei. Dragon Ball teve tanto jogo. E joguei mesmo, que eu era viciado em Dragon Ball, até no videogame. Só que, só pra você ter uma ideia, assim, ao todo foram 69 jogos. Isso de 1986 até 2022. Não joguei. Mas vamos lembrar de alguns 1980 aqui. nunca joguei, que eu nem nasci, pô. E lembrar que também muitos foram lançados só no Japão, né? Então não teve tanto sucesso por aqui e nem por lá também alguns. Mas vamos ver. Por exemplo, Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu de 1992 para Super Nintendo. Gente, esse eu joguei demais. Era um RPG meio de carta, que a gente tinha que escolher umas cartas, mas era tudo em japonês, 92, eu não entendia nada. Não nasci. Eu chutava tudo. Mas era a primeira saga ali do Saiyajins. Gente, era muito bom. E teve também para Nintendinho em 1993. Dragon Ball Z Gaiden Saiyajin Zetsumetsu Keikaku, que foi um jogo de cartas, né, que teve uma recepção média ali no Japão. E teve também o primeiro jogo de luta de Dragon Ball, que daí pra frente faria bastante sucesso, que era o Dragon Ball Z Super Botuden. Meu Deus! Isso eu joguei no emulador. Eu jogava muito. Mas emulador nessa época eu lembro, é engraçado que eu não sabia o nome dos personagens, porque eu só conhecia o Dragon Ball original. Eu não sabia do Dragon Ball Z. Então pra mim o Vegeta eu chamava ele de Terremoto, porque a hora que ele aparecia ele fazia um terremoto na tela. Gente, eu tinha o Majin Buu, eu nem lembro como é que eu chamava. Era muito pouco no emulador, só testei. E fez tanto sucesso no Japão que virou até uma trilogia, né? E mais jogos aí do Super Nintendo. Pra PlayStation 1 também teve um jogo de 95 que chamava Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Você lembra desse? Também. E também teve a série Dragon Ball Z Budokai, que essa... Isso aí... Nossa, gente, não tem nem como falar que você não tem nostalgia dessa série. Esse eu não joguei, mas o 3 eu joguei pra caramba. Ô, trembão! Sucesso e longevidade. Ao longo do vídeo aqui, eu acho que você pode perceber que o principal diferencial, o detalhe de Dragon Ball é que o dono não tirava o olho do projeto. Ele que tinha a palavra final. Por mais que existam adaptações, até o Dragon Ball GT teve a mãozinha ali do Akira Toriyama. E se tivesse mais, podia ter dado até melhor, né? Essa é a nossa principal prova desse detalhe. O olho do dono é que engorda o boi. Esse é o ditado lá de Belo Horizonte. Às vezes as produções começam, crescem, alguém vem, dá
dá uma olhada, vê que o negócio pode ser grande e começa a tentar mexer com aquilo para tentar lucrar. Normalmente o olho do dono aparece, brilha com aquele dinheiro, mas pelo menos o Akira Toriyama parece que conseguiu administrar bem esse sentimento. Outro detalhe é que o Dragon Ball conseguiu se adaptar muito aos tempos. Foi evoluindo. Começa bonitinho, foi pro Z e ficou mais profundo. Pancadaria, sangue, torneio, tudo que é meio que a gente era ensinado a gostar, né? A gente adorava isso. E tudo isso misturado com Adorava emoções. não, gosto ainda. Tem que ter mais sangue nos animes, pô. De luta, principalmente. Pô, você machuca, sai o quê? Groselha? Não, sangue, pô. Como eu queria ver você. Vovôzinho. Ei, gente, eu chorei. Com cenas tristes. Ai, eu chorei. Por favor, acabe com Frieza, Kakaroto. Por favor, mate-o com suas mãos de Saiyajin. E morreu. Tinha cenas alegres, tinha cenas inspiradoras, muito acontecia por trás daquele estereótipo do anime violento, as batalhas, né? Tinha muito mais coisa. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Descansa Pense, em pança. existem Quer dizer, em chinelo, inimigos que em não são botina do céu. convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Um detalhe importante é como que Dragon Ball conseguiu entrar no mercado americano. E isso é um detalhe desse tamanho. Você percebe que dos animes, Dragon Ball é o anime que tem menos traço de anime. Pelo menos o Dragon Ball Z ficou meio confuso. Você percebeu que eles são mais musculosos, eles não parecem tanto com o olhinho puxado igual os outros, ou um olho tão arredondado. É uma estética um pouco mais americanizada, parecendo com o He-Man, por exemplo. Tipo o Rambo, todo mundo é meio bombado no Dragon Ball Z. E a competição de entrada deles também foi uma sorte Shapeado, danada né? que eles deram. Shape. Porque nessa época só tinha um gênero só de desenho nos Estados Unidos. Olha só a competição. Dexter, Hey Arnold, Superman, a série animada, Aladdin e os 40 Ladrões e as novas aventuras de Gasparzinho. Ué, Quando você vê é bom, aquele mas, cara pô, musculoso saindo na porrada, você fala Contra assim... Dragon Ball não tem isso chance, aí nenhum eu quero deles. assistir. Não tem competição pra isso. O detalhe, na verdade, que faz Dragon Ball dar tão certo é o tempo e o timing, que é muito acertado. Ele sempre esteve no lugar certo, na hora certa e nas mãos das pessoas certas. E é por isso que ele vai continuar e vai continuar bem atual. Muito bem. Podem Se ir pra Deus casa quiser. tomar café com leite. E não interfiram na luta. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Falar sobre Dragon Ball é sempre muito interessante. E ó, se inscreve no canal se você quer ver mais conteúdo assim, que eu tenho certeza que você Dá vai vontade gostar. de ver Bom, pela eu vou ficando 10ª por vez. aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus. Adeus. Velho, Dragon Ball é isso, cara. Não tem jeito. Dragon Ball, só de falar sobre o anime, ver o vídeo sobre, cara, dá vontade de ver de novo. Eu já vi umas 7, 8 vezes, do início até o Super. Dá vontade de ver tudo de novo, cara. Fala com você, viu? Dragon Ball é sensacional. É sensacional. Respeito quem não gosta, tá? Da geração Naruto aí, entendeu? Eu gosto também demais de One Piece, mas pra mim One Piece ainda não é melhor que Dragon Ball, cara. Me desculpe. Porque Dragon Ball não foi o anime da minha vida. Foi o anime da minha vida. Acho que foi o primeiro anime que eu vi em toda a minha vida que eu fiquei viciadão quando eu era pequeno. Então, pra mim é Dragon Ball. Respeito pra quem é Naruto, pra quem é One Piece, entendeu? Nada contra. De Naruto eu tenho um pouquinho contra. Mas, fora isso, entendeu? Respeito a sua opinião, mas pra mim não tem o que mude. Pode lançar qualquer outro anime aí. Dragon Ball pra mim tá no topo. Tá no topo e nunca vai sair. O link original do vídeo tá na descrição. Todos os créditos aí para o Netshow. Você que não conhece o Netshow. Tá aí. Videozão. Vocês viram aí. O cara manda bem. Então clica no link, vai lá, conheça mais. Foi pra lá, mas vai voltar. Minhas redes sociais tá aí, ó. Instagram, Twitter, me segue. Não custa nada seguir também por lá. E tá na descrição o Discord do canal. Chega lá pra gente trocar um papo.
trocar aquela ideia. Lembrando, respeite as regras lá do serve, tudo direitinho. Tem sugestão de react? Pode deixar lá. Tem a aba certinho do lugar onde você cola o link. Se for um vídeo legal, vira react aí, com certeza. Deixou o like? Se inscreveu? Não? Então, sua hora de deixar o like e se inscrever. Estamos rumo a 6.000, a 6K, ajuda nós. Eu sei que você esqueceu de deixar lá no começo do vídeo, então estou te relembrando agora. Ajuda nós nessa caminhada aí, rumo aos 6.000 e depois a gente continuar, a saga aí de crescer o canal. Então ajuda nós, aproveita que é de graça e não vai arrancar nada do seu bolso. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo react, valeu, tchau.